Olá a todos! Dando sequência nas nossas aulas de Excel, hoje nós vamos descobrir as ferramentas do Excel 2013, né, o editor que eu estou trabalhando, mas mais uma vez lembrando, não importa aí qual a edição que você vai trabalhar, as funções serão as mesmas, o que muda é algum acréscimo de ferramenta. Nós vamos descobrir hoje para que serve cada ferramenta do Excel, né? Por que essa mudança, para quê, o que tem de novo, para que servem as ferramentas novas e onde você pode utilizá-las. Vamos aprender também sobre formatação de números, né? A forma de formatar esses valores numéricos para que isso não implique nenhum erro na sua função. E também vamos descobrir os principais símbolos usados nas funções e fórmulas do Excel e também alguns exemplos de fórmulas básicas. E ao final nós vamos praticar, né, realizando operações básicas com esses mesmos símbolos e fórmulas com as 4 principais operações matemáticas. Abrindo o Excel, vamos lá, vou abrir aqui no Excel 2013, novamente aqui aquele layout bacana. Bom, na guia início, pessoal, nós temos aqui guia fonte, alinhamento, número, estilo, células e edição. A partir da versão 2007, todas as ferramentas do Office, né, foram expostas nas barras de ferramenta, que facilitou o processo. Na guia fonte, nós temos a alteração das fontes, formato da letra do Excel. O Excel, como ele é uma ferramenta para cálculo, né, ele não é direcionado para texto, então não há necessidade de você ficar alterando toda hora essa fonte. O legal é você alterar o tamanho dela para, como eu disse na aula passada, para hierarquizar o texto, né? Somente o tamanho para você diferenciar as informações. Negrito, itálico e sublinhado. Legal aqui, ó, são as bordas, né? Onde você trabalha ali para montar as famosas tabelas do Excel, uma vez que ele já tem as linhas, e você somente passa um contorno mais escuro, mais forte nessas linhas para destacar uma determinada informação. Nosso preenchimento de célula, que é a cor de fundo da célula, e o preenchimento do texto. Nós temos aqui na guia alinhamento, diferentemente do Word, quem já trabalha com ele, nós temos o acréscimo aqui do alinhamento acima, ao meio e abaixo. Normalmente, quando se trabalha com dados no Excel, se trabalha com a guia centralizado e alinhado ao meio da célula, para ter uma visibilidade melhor da informação. Outro campo que nós trabalhamos bastante, pessoal, é o mesclar e centralizar. Muitas vezes o aluno está iniciando uma atividade, ele vem aqui na setinha lateral e fica optando por todas as opções que tem aqui, né? Mas na verdade basta você dar um clique em cima da palavra mesclar e centralizar e já vai ser feita a atividade. Aquilo que você precisa que é juntar várias células. Quebrar texto automático, quando eu estou inserindo um texto muito grande no Excel e eu não quero que ele se alastre, né? Ou seja, continue por várias células, o que eu faço? Eu simplesmente digito uma única célula, clico aqui em quebrar texto automático e esse texto vai quebrando, ou seja, vai alinhando somente ao espaço da célula que eu deixei e fica na mesma célula. Na guia número é onde eu faço toda a formatação do Excel. Então, se eu quero colocar um valor como geral, então ele significa que ele vai aceitar texto e vai aceitar número, né? Por isso que tem um ABC, 1, 2, 3. Se eu quero deixar ele só como número, vou colocar como número só moeda, moeda, contábil, data abreviada ou data completa, colocar a hora, porcentagem, fração ou só texto. Se eu venho aqui em mais formatos de número, que é a última opção, eu consigo configurar, por exemplo, as casas decimais. Então, se eu coloco aqui em moeda, eu posso escolher o símbolo, né, moeda de qual país eu estou trabalhando. As casas decimais, se eu quero duas, olha aqui o exemplo aqui embaixo, tá vendo? Observe o que vai acontecer quando eu altero essa casa decimal. Então, 3, 4, 5. Normalmente o Excel trabalha com duas casas, uma vez que o sistema monetário nosso trabalha com duas casas, no caso centavos, né? Formatação condicional, onde eu posso realçar regras da célula, então ele trabalha com algumas condições, nós vamos ver isso em aulas futuras. Ele serve, por exemplo, se eu altero um valor, se for um número positivo, ele pode ficar azul, se for um número negativo, ele pode ficar vermelho. Se eu vou fazer um pagamento de cheque, tem uma data próxima de vencimento, ele pode ficar amarelo. Se já venceu vermelho, se ainda está vigente azul, né? Se já foi pago. Então, eu coloco aqui em formatação condicional. Na guia, voltando ainda na guia número, eu posso aplicar algumas formatações prontas, como adicionar casas decimais aos números e também reduzir casas decimais, que facilita bastante, que evita que eu fique vindo aqui toda hora. Formatação de tabela.
ele já aplica um modelo pronto na sua tabela, onde não há necessidade de você estar colorindo essa tabela. Porém, quando você for executar as fórmulas e funções, pode dar um erro na sua fórmula, né? Por uma vez que ele tem formatação, muitas vezes, do VBA, já é formatação pronta. Isso implica diretamente nas formatações que você queira fazer futuramente. Na guia estilo de célula, onde você também aplica formatação só diretamente na célula. Olha lá, estou passando o mouse aqui, está mudando a célula C3. Eu posso inserir células, inserir linhas na planilha, mas eu vou ensinar para vocês uma outra forma de inserir bem mais fácil. Também posso excluir, formatar. Aqui na guia edição, pessoal, onde eu uso o filtro, né? Classificar e filtrar, tanto em ordem alfabética ou como de ordem alfabética contrária, né? Do Z para o A e do A para o Z. Também posso estar personalizando esse filtro. Posso estar... Por que deu erro? Porque eu não tenho nenhuma informação a ser filtrada, mas tudo bem. Posso personalizar esse filtro, nós vamos ver isso na aula mais à frente. O localizar e selecionar é quando você tem muitas informações, vamos supor um cadastro de 30 mil informações, você quer localizar uma determinada informação, você clica aqui no localizar, digita e ele vai buscar para você naquele banco de dados maior seu. Na guia inserir, no 2013 já traz uma vantagem que é a separação das tabelas dinâmicas, coisa que vocês vão aprender um pouco mais à frente. A tabela dinâmica, ela dinamiza as informações, né? É um filtro mais avançado do Excel. Tabela e o gráfico dinâmico que alteram ao mesmo tempo. A guia imagem, que eu posso estar buscando essa imagem direto do meu computador, do meu banco de dados lá. Eu tenho aqui as imagens online, que foi visto na aula passada. Tenho as formas, que é bem legal, quem conhece aí a questão do fluxograma, a questão das formas básicas, você pode montar essas formas da forma que você quiser, vai clicando, arrastando e colocando as setinhas. Nós temos aqui os heredogramas já listados, que é aqueles prontos que você simplesmente altera as informações, então bem simples, para você fazer coisas rápidas e práticas que não precisa de expansão, né? Caso você precise expandir isso aqui, eu aconselho usar os fluxogramas de formas que você vai encaixando. Uma ferramenta muito legal do Excel, que veio a partir de 2010, é esse instantâneo. Essa ferramenta ela tem a seguinte função, clico aqui no instantâneo, recorte de tela, tudo que você tiver aberto aqui, ele vai capturar como se fosse uma tela comum. Então imagina, eu quero só essa parte aqui, só essa árvore. Eu clico aqui, seleciono só essa árvore e ele leva para mim para dentro do Excel, onde eu posso fazer a edição daquela imagem. Não precisa salvar nem nada disso, e simples e fácil, ok? Bem tranquilo essa ferramenta. No 2013 bacana que eu tenho lojas online e aplicativo, onde eu posso instalar dicionários, corretores ortográficos, etc. Gráficos. Uma coisa boa aqui do Excel 2013, né? Os gráficos recomendados. De acordo com a informação que você tem, ele vai te recomendar um determinado tipo de gráfico. Quais são os mais comuns de se utilizar no Excel? Eu tenho o gráfico de barra, que você vê comumente na sua conta de energia para medição de consumo. Nós temos o gráfico de distribuição, que é muito, ou de linha, né? Que é muito comum nos dados financeiros, para você fazer médias anuais, né? De faturamento ou de outras coisas. Nós temos o gráfico de pizza, que trabalha muito com a questão da distribuição. Eu quero fazer uma distribuição. Quantos por cento da minha folha de pagamento vai para determinado setor ou para um outro departamento, o meu investimento, o meu faturamento, como é que está? Então eu uso o gráfico de pizza. Então são os três principais gráficos, é o que eu irei apresentar para vocês, ok? As demais ferramentas não é muito usual do Excel. Particularmente vai ser bem raro você utilizar. No layout de página, o bacana você pode usar aí um plano de fundo para você trabalhar com a visão mais descansada, lembrando que isso não sai na impressão, então você pode imprimir sua informação normalmente, que ele não vai alterar, bem tranquilo. Vamos lá, vamos esperar carregar aqui para a gente escolher uma imagem. Vou pegar aqui, eu não vou pegar, do arquivo, deixa eu procurar uma aqui bem rapidinho. Vou pegar aqui rapidinho. Então imagine você pegar essa aqui. Eu vou carregar ela de plano de fundo. Olha que legal. Então eu consigo trabalhar tranquilo. Posso digitar normalmente aqui por cima, está funcionando. E aí quando eu for imprimir, não sai essa imagem. É legal para descansar um pouquinho. Também posso excluir esse plano de fundo.
Na guia, nas demais, pessoal, configuração de margem, então o Excel já vem configurado, né, no padrão comum, e aí tranquilo, pode trabalhar normalmente. Aqui na opções de planilha, você tem a opção, por exemplo, linhas de grade, né, que são essas malhas aqui que recortam as células. Eu posso retirá-las, então fica uma planilha em branco, a gente vai usar esse recurso mais à frente. Os títulos também, que são as linhas aqui para você indicar, eu posso tirar. Então o Excel, por exemplo, se eu quiser tirar tudo aqui, ainda posso clicar com o botão direito aqui, ó, em cima da guia, qualquer guia dessa aqui, e mandar recolher a faixa de opção. Então ela fica um ambiente bem limpo, para que você possa trabalhar também mais livremente. Eu particularmente gosto de trabalhar assim para facilitar o meu processo. Mas depois, dependendo da planilha, você pode recolher essas guias para visualizar mais fácil, né? Principalmente se você for fazer uma apresentação de dados na sua empresa ou indústria. Guia Fórmulas foi apresentado na aula passada, onde você consegue ver as principais fórmulas aqui do Excel, saber quais vão funcionar para a sua necessidade. Cada fórmula, pessoal, tem o que nós chamamos de sintaxe da fórmula, que você vai ver daqui um pouquinho, que é uma explicação que o Excel dá de para que e por que serve, a maneira que você vai utilizar aquela função. A guia dados aqui, nós temos algumas ferramentas avançadas, né? Isso aqui a gente vai ver mais à frente, eu vou apresentar para vocês essas funções, que é de conexão com o banco de dados, com a internet, de outras fontes de dados, do seu banco de dados da empresa. Você pode linkar com planilhas, né, comunicar com o seu departamento de TI, Tecnologia da Informação, e ele linkar essa planilha através, por exemplo, do Microsoft Query, dentro da planilha do banco de dados. Então, quando atualiza dentro do sistema, a sua planilha do Excel automaticamente vai ser atualizada, evita de você ficar buscando informação dentro do sistema e tal, mas isso é mais delicado, né? A guia revisão, para fazer revisão ortográfica, nós temos dicionário, tradutores, comentários, que é bem legal na sua célula você inserir um comentário. Às vezes eu vou colocar um exemplo aqui, um novo comentário, né? Aula de Excel. Então imagina, a pessoa está ali trabalhando com seus dados, ela passa aqui em cima, opa, né? Essa célula serve para essa finalidade. E bacana, evita que você tenha que ficar descrevendo tudo e coloca através do comentário, bem tranquilo. Na guia exibição é a forma que está sendo exibido. A guia desenvolvedor, nós vamos aprender a ativar ela daqui um pouquinho no seu Office. A minha já está ativada, mas eu vou ensinar aí para vocês daqui um pouquinho. Então nós trabalhamos principalmente com as macros, que é muito bacana, que executa funções automáticas, aquelas funções de repetição. E também nós temos o Visual Basic. Vou clicar aqui no ambiente Visual Basic para você entender do que eu estou falando. Então esse aqui é o nosso ambiente Visual Basic. Vou colocar aqui um modo de classe, que é o mais comum. Aqui ele abre, né, Private Sub e Sub, que é um ambiente que você pode fazer ou a programação direta no seu Excel, ou você pode executar a macro e essa programação vai sendo armazenada nesse ambiente. Quando se fala em Excel avançado, nós estamos falando de ambiente Visual Basic. Qualquer outra coisa é Excel intermediário ou básico, ok, pessoal? E como eu disse também anteriormente, né, a dificuldade do Excel muitas vezes é os dados, não é nem a função, é a informação que você está trabalhando. Então vamos lá. Para nossa atividade prática, nós vamos usar alguns símbolos e fórmulas, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns símbolos. Pause o vídeo, por favor, né? E copie esses símbolos ou digite, não sei, tire uma foto, né, que é muito comum hoje. Você passa o exercício no quadro e o aluno vai lá e tira foto. Não, a questão do caderno está ficando para trás, né? Já é coisa antiga. Bom que economiza, preserva e economiza nossas árvores e madeiras, né? Bom, símbolos e fórmulas para o Excel. Toda função do Excel, pessoal, toda função do Excel começa com sinal de igual. Se você iniciar uma função e não tiver o igual antes da função, o Excel vai entender que é um texto comum, ok? O ponto e vírgula separa a fórmula no Excel. O dois pontos, ele é usado para somar intervalo de células ou média ou outra operação. Então, ponto e vírgula, nós vamos entender isso daqui um pouquinho também. Se eu quero pegar valores aleatórios dentro da minha planilha, eu vou separando por ponto e vírgula. Se eu quero colocar isso no intervalo contínuo, eu uso dois pontos, né? O circunflexo, ele leva o número à função quadrada. Então, se eu quero colocar 3 ao quadrado, então eu coloco
a célula distinta daquele valor, ponho o sinal e o número 2, então ficou 3 elevado ao quadrado. O tracinho ele é usado para subtração, o asterisco é usado para multiplicação, a barra é usada para divisão e o parênteses ele separa funções do Excel. Então, se eu quiser fazer uma, duas, três operações matemáticas ao mesmo tempo dentro de uma determinada função, eu uso o parêntese. O exemplo de fórmulas básicas, então, somar, né? Eu coloquei aqui duas incógnitas, né? O x e o y, muito comum na nossa área da matemática. Então, você vai entender que o x e o y são células, ok, pessoal? Entendam que são células, então, imagine uma célula aí. Então, para fazer a soma, né? Seria igual soma, abre parênteses, seleciona a primeira célula, ponto e vírgula a segunda célula. Se eu quiser somar um intervalo, eu colocaria aqui 2 pontos, ok? Para subtrair, não precisa colocar nada, somente o igual. Clico na primeira célula, menos a segunda célula e menos quais outras células você quiser. Para multiplicar, igual também, clico na primeira célula, coloco o asterisco, clico na segunda célula e quantas células você quiser. Dividir, a mesma coisa. Igual, clico na primeira célula, coloco a barra, clico na segunda célula, quantas mais você quiser. Para fazer a média, né, eu não coloquei a média, então para fazer a média, como é que eu faço? Também da mesma forma, igual média, abro parênteses, clico na primeira célula, posso fazer por ponto e vírgula, ou também posso fazer por 2 pontos. Então coloco aqui por ponto e vírgula, clica na segunda célula e daria Enter, ok? Tranquilo, pessoal? Então, pausando o vídeo, anotou as informações, voltar então para o nosso Excel. Pessoal, vou dar um zoom aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Na célula A3 você digita assim, ó, valor 1 e valor 2. Ué, então como é que saiu esse 1 e 2 dessa forma? Você aperta a tecla Shift, pessoal, então deixa maiúsculo e digita isso aí tranquilo, beleza? Vai sair em algoritmo comando. Então, primeiro aqui vai ser o somar, depois vai ser o subtrair, depois vai ser o dividir, depois multiplicar, depois vai ser a média, belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Outro detalhe legal do Excel, tá vendo multiplicar? Faltou o R aqui, não faltou? Tá vendo que cada coluna dessa, por exemplo, entre o F e o G, entre o G e o H, tem uma linha que divide essas colunas? Tá vendo que o meu cursor está de um formato e quando eu chego próximo à coluna, ele vira uma seta para baixo, indica que eu posso selecionar a coluna inteira. Mas se eu coloco exatamente entre as duas colunas, se eu der 2 cliques rápidos, o Excel já alonga essa célula ao tamanho do texto. E eu também tenho outra opção, eu posso simplesmente clicar e arrastar. Tranquilo? Então, o legal é que toda coluna eu posso fazer a flexibilidade dela, ou seja, eu posso alongar para o tamanho que eu preciso. E da mesma forma acontece com a linha. Tranquilo, pessoal? Beleza? Imagine só, imagine que eu quero inserir uma coluna entre a letra D e a letra E. Como o Excel ele insere colunas sempre do lado esquerdo, na sua visão, tá? Sempre do seu lado esquerdo. Então você vai clicar o quê? Com o botão direito aqui em cima dessa célula, dessa coluna e mandar inserir. Viu que ele inseriu aqui à esquerda? E se eu quiser excluir, eu simplesmente clico com o botão direito também e mando excluir. Tranquilão? Na linha, a mesma coisa. Se eu quisesse inserir uma linha aqui entre o 3 e o 2, ó, botão direito inserir. Tranquilo? Viu que inseriu? Posso, clico no botão direito e excluir. Tirei a linha. Beleza, pessoal? Então, olha só, vou selecionar aqui, ó, o bacana é que eu não preciso ficar clicando de um por um. Então, eu vou selecionar aqui as 4 células. Legal é o seguinte, pessoal. No Excel, qualquer coisa que você faça fora de um padrão, vai acontecer uma determinada coisa. Tá vendo esse pontinho aqui? Olha aqui. Se eu clicar nesse pontinho, olha, tá vendo que meu mouse mudou a forma? Ó, vai mudar a forma. Se eu clicar e fazer isso aqui, ele faz o que nós chamamos de auto-preenchimento, beleza? O auto-preenchimento ele preenche na mesma sequência ou em sequência diferenciada. Se eu pego em cima da linha dessa borda verdinha aqui, ó, e levo para cima, o que ele faz? Ele leva aquele valor ou aquele texto que está naquela célula para outras células ou para outros lugares.
Se eu quero só selecionar, pessoal, tem que ser exatamente aqui, ó, no meio da célula, ó, selecionei, ok? Se você clica aqui ou aqui, vai acontecer coisas que você não quer. Caso aconteça essa coisa que você não queira, vamos supor que você arrastou para cá. Tem uma tecla salvadora aí no seu tecladinho que poderia existir na nossa vida também toda vez que a gente fizesse alguma bobeira, né? Que é um tal de Ctrl Z. Então você faz a bobeira, se apertasse um Ctrl Z na sua vida, ele desfazia. Olha que beleza, né? Então aí, ó, você fez o processo errado, vai apertar Ctrl e a tecla Z, vai voltar ao estado anterior. Então fica pressionado o Ctrl e aperta o Z e solta. Todo mundo voltou, tranquilo? Então selecionei, centralizei, vou selecionar aqui também todo mundo, centralizei, tranquilo? Então vamos lá, ó. A vantagem do Excel é que eu não preciso ter números para que eu possa fazer uma função. Muita gente pensa que eu tenho que ter valores para fazer função. Não. A planilha ela pode ser toda programada para depois você inserir os valores que você precisa. Tranquilo? Logo, nada impede que você faça esses valores ao longo. Vai construindo a planilha e vai fazendo as funções. Tranquilo. Então vamos imaginar o seguinte, eu quero somar os dois valores. Como é que eu faço? Como é que eu inicio? Então, igual, soma. Posso clicar na primeira célula, ponto e vírgula e a segunda célula. E fecho parênteses. Olha o tanto que o Excel facilita a nossa vida. Está vendo que o A4 está em azul? Olha só o contorno. O B4 em vermelho, olha só o contorno em vermelho. Se eu tivesse uma outra célula aqui, ele iria colocar de outra cor. Wellington, mas por que você não colocou o valor aqui? Pessoal, o Excel não trabalha com números. Raramente ele vai trabalhar com números. Por isso que na aula anterior eu falei da nossa célula única e exclusiva, porque ele trabalha só com células. Tranquilo? Então todos os valores que entrar abaixo de valor 1 e valor 2 vão ser somados, independente do número. Se eu colocasse os números aqui dentro do parênteses para serem somados, se eu alterasse qualquer número aqui, por exemplo, na minha célula A4, iria dar problema, porque não iria alterar a soma. Nós vamos ver isso agora. Terminou isso aí, ó, só dá Enter. Beleza? Para subtrair, como é que eu faço? Clico no valor 1 menos o valor 2. Vamos lá de novo. Igual, clico no valor 1 menos o valor 2. Tranquilo? Para dividir, igual, valor 1 barra valor 2. Para multiplicar, valor 1, asterisco, igual, valor 1, asterisco, valor 2. A média, igual média com acento, tá, pessoal? Não pode esquecer disso aí, valor 1, ponto e vírgula, valor 2. E fecha o parênteses. Wellington, por que deu esse erro? Como diz o pessoal, head tag, né? Pessoal, não é head tag, por favor, é hashtag, ok? Hashtag. Ou popularmente conhecido como jogo da velha também funciona. Então, por que deu esse erro? Tá vendo que é divisão por zero? Quanto que é 1 dividido por zero? Não tem um resultado específico. Por isso que o Excel trabalha com esse erro até que entre valores reais aqui para ser dividido. Não tem como dividir zero por zero, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, 10 e no segundo valor vou colocar 2. Tá vendo que já fez as alterações? Tudo bonitinho? Tranquilo? Nessa aula eu não vou colocar formatação, porque para você simplesmente trabalhar com as fórmulas. Então vamos alterar aqui agora, ó, 100 e agora aqui vai ser 200. Ó, então agora eu vou alterar aqui, vai ser 20. Beleza? Tá vendo que os resultados vão sendo alterados? E é essa a finalidade do Excel, pessoal, transformar valores e a forma de preenchimento automático, de forma que conforme for digitando as contas já vão sendo realizadas. Então se eu apagar os valores aqui, por exemplo, vai entrar lá novamente no negativo, tranquilo? Então vou deixar um modelo aqui, ó. Tranquilão? Vou colocar aqui 20. Tranquilo. Bom, Wellington, você não ensinou como é que faz soma aleatória, né? Que você falou, né? Eu coloquei aqui a soma, soma aleatória é essa aqui com ponto e vírgula. Agora eu vou ensinar como é que faz uma soma com intervalos, ok, pessoal? Simplesmente você faria isso aqui, ó. Estou usando a célula D5 para fazer, mas vai dar o mesmo resultado. Vou colocar aqui o igual soma,
Abro parêntese. Olha como é que eu faço uma soma de intervalos. É igual o movimento da torre do xadrez, né? Eu vou clicar e arrastar na mesma linha, e se tivesse outros valores eu iria clicar e arrastar na mesma coluna. Tranquilo? Mas aqui eu vou clicar no 100 e arrastar para o 20. Vou fechar parênteses, está vendo aqui que surgiu 2 pontos? Então é dessa forma que vai ficar. Se fosse um intervalo maior, no caso se eu quisesse somar um intervalo aqui, por exemplo, de H4, tá vendo aqui, ó, a seleção foi lá na H4. Se tivesse um intervalo de valores aqui, ele iria somar da mesma forma, beleza? Então dei Enter aqui, deu o mesmo valor, tá vendo? Então dessa forma que eu somo o intervalo, ou faço uma média de intervalos. Tranquilo, pessoal? Ok? Bom, vou apagar isso aqui. Então, vamos salvar esse projeto. Só Jesus salva, mas nós vamos salvar essa planilha, né? Todo mundo pode fazer a sua parte no mundo. Temos duas formas de salvar. Logo aqui acima, você vai perceber que tem um disquetezinho. Sim, um disquete. Você pode salvar clicando nesse disquete. Tá vendo que apareceu um atalho aqui escrito salvar abaixo do meu mouse? Tá assim, ó, Ctrl B. Eu posso apertar a tecla Ctrl e a tecla B e também vai aparecer a janelinha de salvar. Ou eu posso vir aqui no arquivo e salvar ou salvar como. Qual é a diferença dos dois? O salvar, ele vai salvar no formato original da planilha, então já vai salvar lá direto. E o salvar como, que é o que eu gosto muito de usar, eu vou clicar nele aqui, ele me dá as opções de alguns diretórios. Então, o formato do arquivo que eu quero salvar, a forma que eu quero salvar, aonde eu quero salvar. Vantagem do Office 2013, eu posso trabalhar integrado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, meu OneDrive pessoal, o OneDrive empresarial, e eu poderia adicionar outro OneDrive aqui, que é o meu da faculdade, por exemplo. Eu poderia salvar esse arquivo online, né? A vantagem dele. Em uma outra aula eu vou ensinar a vocês como é que você pode aproveitar esse OneDrive do seu Hotmail. Tem também o Google Drive, né? Vou orientar dos dois recursos para você utilizar. Então no momento eu vou utilizar do computador, vou procurar um diretório. Lembrando que se você tem um Windows, não Windows, mas o Office 2007, ele já vai abrir direto para essa janela aqui, o 2007-2010. Não tentem procurar esse passo aqui que eu fiz no 2007 ou 2010, que não vai dar certo, tá? Ele já vai abrir direto aqui na janela. Do seu lado esquerdo aqui, pessoal, você pode escolher o diretório onde vai ser salvo esse arquivo, né? Onde é que você quer que seja salvo esse arquivo? Em meus documentos, no desktop, na área de trabalho, onde você quer que salve. Eu vou salvar aqui no desktop para demonstração. Aqui abaixo está o nome do arquivo, tá, pessoal? Simplesmente você clica aqui dentro e apaga e coloca o nome desse arquivo. Então, por exemplo, aula 1. E você coloca lá o nome que você quiser do seu documento. Tipo, qual é o tipo do arquivo que você quer? Bom, um erro muito comum caso você tenha o Office 2013 e você faz um arquivo e manda para o seu colega que tem um Office 2007, o Excel 2007 no caso. Os Offices, pessoal, funcionam da seguinte forma. O 2007 ou 2010 não abre arquivo no formato do Office 2013. Porém, o Office 2013 ele abre todas as versões anteriores. Então, se o seu colega tem uma versão que é a mais antiga que a sua, no tipo do arquivo aqui, você escolhe esse modelo, aqui ó, pasta de trabalho do Excel 97-2003 ou modelo do Excel 97-2003. Caso seja um arquivo que você queira enviar para o seu chefe e que não queira que aconteça nenhum problema na configuração e é só uma demonstração, você pode mandar em PDF. Ele vai analisar, imprimir e analisar. Muito útil também você fazer isso aqui no Word, ok? Mas se você quiser salvar no modelo, tranquilo. Se não, pessoal, renomeou, salvou aqui tranquilo, ok? Pode deixar no mesmo formato do Excel. Salvei. Coloquei ali sim. Ele estava me perguntando se eu queria salvar no formato do projeto VB, porque eu abri o ambiente VBA. Eu dei OK. Tranquilo? Então, feito isso aqui, fechei a minha planilha. Está salvo aqui, ó, no meu ambiente, na minha área de trabalho. Então, se eu quisesse abrir ela, eu daria 2 cliques aqui e abriria meu arquivo. Eu poderia continuar trabalhando nele normalmente. Tranquilo? Bom, então com isso encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante, bons estudos, até a próxima, abraço.
the streets I used